Você já se sentiu, em algum momento da sua vida, como se estivesse se perdendo? Como se estivesse perdendo algo dentro de si, algo essencial que tornava sua essência única. Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, trouxe à tona a ideia de que, quando ignoramos a nossa verdadeira essência, nós nos rompemos por dentro. Esse rompimento não acontece de forma abrupta ou visível. Ele é sutil, silencioso e ocorre cada vez que permitimos que algo nos afaste de nossa autenticidade. A sociedade, de forma geral, nos ensina a seguir padrões, a viver de acordo com regras externas que muitas vezes não fazem sentido para a nossa alma. Vivemos em um mundo onde se espera que sejamos produtivos, rápidos, perfeitos. A busca incessante por aprovação e reconhecimento nos desvia daquilo que realmente somos. Nos momentos em que deixamos de ser nós mesmos para atender às expectativas dos outros, é quando mais nos rompemos internamente. Mas o que realmente acontece quando permitimos que isso aconteça? O que estamos sacrificando ao não ouvirmos nossa voz interior, ao não seguirmos os caminhos que o nosso ser deseja trilhar? Jung acreditava que isso não era apenas um pequeno erro, mas algo que impacta profundamente nossa psique. Cada vez que seguimos um caminho que não ressoa com nossa verdade interior, estamos, de certa forma, negando partes de nós mesmos. O inconsciente, que para Jung é a parte mais profunda da nossa psique, se comunica conosco através de sinais. Esses sinais podem ser sentimentos, intuições ou até mesmo conflitos internos. Quando ignoramos essas mensagens, estamos, na realidade, nos afastando de nossa verdadeira essência. E o pior de tudo é que, ao fazer isso repetidamente, começamos a perder o contato com aquilo que realmente somos, o que nos torna únicos e autênticos. Pode ser difícil de entender, mas essa desconexão não ocorre de uma vez. Não é como um grande acontecimento que marca um antes e depois. É um processo gradual, onde pequenas permissões para nos distanciarmos da nossa verdade ao longo do tempo nos vão quebrando por dentro. É como se estivéssemos deixando que a nossa alma fosse lentamente esvaziada. Imagine a sensação de estar em um relacionamento, por exemplo, onde você sente que não pode ser 100% quem você é. Talvez você sinta que precisa esconder partes de sua personalidade ou de seus desejos para agradar o outro. Ou então, em um ambiente de trabalho onde suas ideias são constantemente ignoradas e você se vê se adaptando a um modelo que não condiz com seus valores. Cada vez que você faz isso sem perceber, você está rompendo com a sua autenticidade. E o resultado disso é um sentimento profundo de vazio, de frustração, de desânimo. Jung nos ensina que a essência do ser humano é algo que não pode ser negado sem consequências. Quando nos afastamos do que somos realmente, não conseguimos mais alcançar a paz interior. Pelo contrário, essa desconexão nos leva ao sofrimento psicológico e emocional. As relações que antes poderiam ser plenas começam a nos desgastar e nos vemos cada vez mais afastados de quem realmente somos. É claro que o caminho da autenticidade não é fácil. Muitas vezes enfrentamos pressões externas, críticas e julgamentos. Nos sentimos inseguros, temerosos, e a sociedade nos ensina a buscar validação nas coisas externas, no sucesso, na aceitação, nas posses. Mas Jung acreditava que a verdadeira realização só é possível quando começamos a nos conectar com nosso inconsciente, com os aspectos mais profundos de nossa psique. O inconsciente não é algo que deve ser temido ou evitado. Pelo contrário, ele é uma fonte de sabedoria e força. Ele contém as respostas para muitas das questões que nos afligem, mas para acessá-lo, precisamos aprender a ouvir a nossa voz interior e nos libertar das influências externas que nos impedem de viver com autenticidade. Esse é o verdadeiro caminho para a transformação. Jung também falou sobre a importância de integrar a nossa sombra, os aspectos de nós mesmos que tendemos a rejeitar ou esconder. A sombra não é algo negativo em si mesma,
mas sim uma parte de nós que, ao ser ignorada, passa a ter um grande poder sobre nós. Quando deixamos de integrar nossa sombra, ela se manifesta de formas que muitas vezes nos pegam de surpresa. Relacionamentos, situações e até mesmo emoções inesperadas podem nos mostrar o quanto estamos desconectados de nossa verdadeira essência. Ao permitir que nossas sombras permaneçam ocultas, damos espaço para que elas se tornem mais fortes. Isso se reflete em nossas relações e em nossa vida emocional. Podemos começar a atrair para a nossa vida pessoas que não estão em sintonia com quem realmente somos, e nos vemos presos em padrões repetitivos que nos desgastam. É como se estivéssemos sendo forçados a viver uma vida que não é a nossa. Por isso, é essencial que comecemos a prestar atenção nos sinais que nosso inconsciente nos envia. São eles que nos orientam e nos mostram o caminho para uma vida mais autêntica e plena. Pode ser difícil no começo, mas Jung nos ensina que a verdadeira liberdade só é alcançada quando deixamos de lado as máscaras que usamos para agradar os outros. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, começamos a viver de forma mais alinhada com nosso propósito e nossa verdade interior. Ao longo da vida, podemos nos deparar com momentos de dor e confusão. A perda de uma relação importante, uma decisão que nos trouxe arrependimentos ou até a sensação de não sermos compreendidos podem fazer com que nos questionemos sobre o sentido da nossa jornada. Essas experiências, embora difíceis, têm um propósito. Jung nos ensinou que o sofrimento e as dificuldades não são sinais de fracasso, mas oportunidades de crescimento e autodescoberta. A dor, muitas vezes, é a maneira que o inconsciente encontra para nos chamar a atenção. Se continuarmos a ignorá-la, ela se torna cada vez mais intensa, até que não possamos mais fugir dela. Esse sofrimento, embora desconfortável, tem a função de nos mostrar onde estamos nos desconectando de nossa verdadeira essência. Quando permitimos que o medo, a dúvida ou a insegurança nos dominem, estamos mais uma vez permitindo que o externo dite quem somos, ao invés de ouvirmos a voz interior que Jung nos ensinou a valorizar. Quando a dor chega, é o momento de parar e refletir. Em vez de tentar fugir dela ou minimizar seus efeitos, devemos perguntar a nós mesmos: o que essa dor está tentando me ensinar? Jung acreditava que o processo de individuação, que é o processo de se tornar quem realmente somos, é muitas vezes impulsionado por momentos de sofrimento. A dor não é um castigo, mas uma ferramenta para nos ajudar a encontrar o caminho de volta a nós mesmos. Este processo de autoexploração e integração das sombras é essencial para que possamos nos tornar pessoas mais completas e autênticas. No entanto, muitas vezes, as pessoas têm medo de enfrentar suas sombras. Elas têm medo de descobrir aspectos de si mesmas que consideram negativos ou inaceitáveis. Jung nos ensina, no entanto, que não há como viver uma vida plena sem aceitar essas partes de nós mesmos. Quando não as aceitamos, elas se tornam o que ele chamou de sombra projetada, ou seja, as qualidades que rejeitamos em nós mesmos, mas que muitas vezes vemos refletidas nos outros. Pense nas pessoas que te irritam ou que te incomodam profundamente. Muitas vezes, essas reações não são sobre o outro, mas sobre aspectos de nós mesmos que não aceitamos. Se você está constantemente irritado com alguém por seu comportamento, é provável que algo no comportamento dessa pessoa esteja refletindo uma parte de sua própria sombra, uma parte que você ainda não reconheceu ou aceitou. Esse é um ponto crucial da psicologia de Jung. O que vemos nos outros, as qualidades que gostamos ou que odiamos, muitas vezes dizem mais sobre nós mesmos do que sobre os outros. A aceitação da nossa sombra, de nossos medos, falhas e desejos reprimidos é essencial para que possamos nos tornar seres humanos completos. Não é um processo fácil e muitas vezes é desconfortável, mas é através dele que encontramos a verdadeira liberdade.
A liberdade de ser quem realmente somos, sem as máscaras ou as expectativas impostas pela sociedade. É necessário, portanto, que comecemos a olhar para dentro e reconheçamos as partes de nós mesmos que estamos escondendo. Esse é o primeiro passo para nos libertarmos da desconexão que nos impede de viver plenamente. O desconforto que sentimos ao olhar para nossa sombra é, na verdade, um sinal de que estamos no caminho certo. A sombra nunca vai desaparecer, mas ao aceitá-la, ao integrar esses aspectos de nós mesmos, podemos alcançar uma vida mais equilibrada e autêntica. Quando você começa a se conectar com a sua essência verdadeira, a sua autenticidade se torna uma força magnética. As pessoas que estão em sintonia com sua verdadeira essência começam a aparecer em sua vida. As situações começam a se alinhar de uma forma surpreendente, como se o universo estivesse respondendo ao seu chamado interior. Isso é o que Jung chamou de sincronicidade, quando o universo parece conspirar a seu favor, porque você está em harmonia consigo mesmo. A sincronicidade não é apenas uma coincidência. Ela é o resultado de viver em alinhamento com a sua verdade interior. Quando você está em sintonia com o seu inconsciente e com a sua essência, as coisas começam a acontecer de forma natural. As oportunidades aparecem, as pessoas certas entram em sua vida e a paz interior começa a reinar. Este é o verdadeiro poder da psicologia de Jung, a capacidade de transformar nossa realidade ao nos conectarmos com o que há de mais profundo em nós mesmos. A verdadeira transformação começa com a aceitação de quem somos, com a coragem de olhar para nossas sombras e de viver uma vida que não seja ditada pelo que os outros esperam de nós, mas pelo que o nosso próprio ser nos diz. No entanto, o processo de autodescoberta e transformação que Jung nos propôs não acontece de forma rápida ou fácil. Ele exige paciência, coragem e, principalmente, comprometimento com a nossa evolução pessoal. Muitas vezes, as mudanças mais profundas acontecem após passarmos por experiências desafiadoras, que nos obrigam a questionar as nossas crenças e a revisar a maneira como estamos vivendo. Essas experiências podem ser dolorosas, mas são cruciais para o nosso crescimento. Jung acreditava que a dor é uma das formas mais poderosas de nos forçar a olhar para dentro e nos confrontarmos com aquilo que realmente somos. Quando enfrentamos uma crise ou uma perda, temos a oportunidade de reconstruir nossa vida a partir de um lugar mais consciente. A dor nos permite, paradoxalmente, viver de forma mais autêntica. Quando tudo parece desmoronar, é quando as partes mais profundas de nossa psique são reveladas e temos a chance de olhar para essas partes com novos olhos. A transformação não vem sem um custo. Para nos tornarmos quem realmente somos, precisamos abandonar as falsas identidades que criamos ao longo da vida. Precisamos deixar para trás as máscaras que usamos para agradar os outros, para nos encaixar nos padrões da sociedade e começar a viver de acordo com o que sentimos no fundo do nosso ser. Esse é um processo de renascimento, mas também de morte. A morte das velhas versões de nós mesmos, que não correspondem à nossa verdade mais profunda. É aqui que muitos de nós cometemos um erro comum. Quando começamos a perceber que há algo de errado em nossa vida, a tendência é tentar encontrar soluções externas para nossos problemas. Procuramos respostas em outras pessoas, em coisas materiais ou em situações que acreditamos que vão nos preencher. Porém, o verdadeiro caminho para a cura e a transformação está dentro de nós. Não há nada no mundo exterior que possa preencher o vazio que sentimos, a não ser a nossa própria reconexão com a nossa essência. Quando permitimos que nossa vida seja moldada pelas circunstâncias externas, deixamos de viver de acordo com nossa verdade interior. Nos tornamos reféns de um ciclo de insatisfação e de busca constante por algo que nunca será suficiente. Jung nos ensina que o verdadeiro poder reside em olharmos para dentro de nós mesmos, na coragem de enfrentar as nossas sombras e nas escolhas conscientes que fazemos para viver de acordo com o que somos de fato.
Este processo de autoconhecimento e de autointegração é, na visão de Jung, essencial para a nossa realização como seres humanos. Não somos feitos para viver uma vida de conformidade, seguindo caminhos que não são nossos, mas para nos tornarmos a versão mais autêntica de nós mesmos. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, sem medos, sem máscaras, começamos a viver com mais propósito, clareza e felicidade. Em muitos casos, porém, as pessoas têm medo de se confrontar com sua verdadeira essência. A ideia de mudar, de sair da zona de conforto e de viver de acordo com o que realmente somos pode ser assustadora. O que acontece, então, é que muitos preferem viver uma vida insatisfeita, mas segura, a se arriscar em direção ao desconhecido. Esse medo de viver de forma autêntica é o que nos impede de alcançar o nosso pleno potencial, e como resultado, continuamos a nos romper por dentro, a cada escolha que fazemos para agradar aos outros ou seguir padrões externos. A autenticidade não é algo que possa ser dado ou adquirido de fora. Ela vem de dentro, através da nossa conexão com o inconsciente e com as verdades mais profundas que guardamos em nosso ser. Quando começamos a viver de acordo com essas verdades, algo mágico acontece. A vida começa a se alinhar conosco, e as circunstâncias externas deixam de ser um obstáculo. Ao contrário, elas se tornam uma reflexão da nossa autenticidade e do nosso alinhamento interno. Jung acreditava que a vida é um processo contínuo de transformação e individuação. Esse processo não termina nunca, porque o ser humano está sempre em busca de autoconhecimento e crescimento. Cada escolha que fazemos, cada situação que vivemos, é uma oportunidade para nos aproximarmos mais da nossa verdade. No entanto, para que isso aconteça, precisamos ter coragem de olhar para dentro, de aceitar nossas sombras e de tomar decisões que nos conduzam de volta a quem realmente somos. Quando você decide viver de acordo com a sua essência, você começa a experimentar uma sensação de liberdade que nunca teve antes. A liberdade não vem da falta de responsabilidades ou de desafios, mas da capacidade de viver de forma autêntica, em harmonia com quem você realmente é. Quando você escolhe ser você mesmo, sem medo e sem reservas, a vida começa a fluir de maneira mais natural e você se sente mais em paz com o que está acontecendo ao seu redor. Ao refletir sobre a vida e sobre como temos vivido, é impossível não perceber que a verdadeira transformação só acontece quando nos permitimos ser autênticos. Estamos tão acostumados a viver de acordo com as expectativas externas, a sociedade, a família, os amigos, os colegas, que muitas vezes perdemos o contato com aquilo que realmente somos. E o mais triste disso é que, ao nos afastarmos de nossa essência, vamos nos fragmentando aos poucos. Como Carl Jung bem nos ensinou, a verdadeira integração começa quando nos permitimos olhar para dentro e abraçar nossa totalidade, incluindo nossas sombras, nossos medos, nossas imperfeições. Isso é o que nos torna completos. A jornada para a autenticidade não é fácil, não é uma linha reta e muitas vezes é dolorosa. Mas no fundo, sabemos que é o único caminho possível. Cada escolha que fazemos para viver de acordo com o que os outros esperam de nós é uma escolha que nos afasta da nossa verdadeira essência. Cada momento em que nos colocamos para trás, permitindo que as opiniões alheias nos definam, estamos nos rompendo por dentro. Esse rompimento pode ser sutil, quase imperceptível no começo, mas com o tempo ele se torna cada vez mais evidente em nossa vida emocional e nas nossas relações. Jung nos alerta para o perigo de viver sem se conhecer profundamente, de viver de acordo com o que é imposto de fora, ao invés de ouvir o que realmente ressoa em nosso interior. Quando ignoramos nossa voz interior, nossos desejos mais profundos e as mensagens do nosso inconsciente, criamos um vazio dentro de nós que não pode ser preenchido por nada externo. E esse vazio é o maior inimigo da paz interior. O que ele nos diz, na verdade,
é que a verdadeira paz só é possível quando estamos alinhados com nossa verdadeira essência, quando aceitamos todas as partes de nós mesmos, as que amamos e as que rejeitamos. Não podemos temer o processo de olhar para nossas sombras, pois é nelas que residem as lições mais profundas sobre quem realmente somos. Jung acreditava que o sofrimento que enfrentamos ao longo da vida é muitas vezes o reflexo da nossa tentativa de fugir dessa integração. Cada vez que tentamos negar uma parte de nós mesmos, seja por medo, vergonha ou insegurança, estamos perdendo uma oportunidade de crescimento e cura. Mas é quando escolhemos encarar essas sombras, sem medo, que somos verdadeiramente transformados. Só assim conseguimos nos libertar dos padrões que nos limitam e das crenças que nos aprisionam. A verdadeira liberdade, como Jung bem sabia, não é a liberdade de não ter responsabilidades ou desafios, mas a liberdade de viver de forma autêntica, de ser quem realmente somos, sem máscaras, sem adaptações forçadas. E como consequência, a vida se alinha conosco. Não estamos mais à mercê das circunstâncias externas, mas em sintonia com nosso propósito mais profundo. As pessoas certas começam a aparecer em nossas vidas. As oportunidades surgem quando menos esperamos, e nossa paz interior se torna sólida e inabalável. Quando decidimos ser fiéis a nós mesmos, estamos não apenas transformando a nossa própria vida, mas também influenciando positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. A autenticidade é uma energia poderosa. Ela cria um campo de atração que começa a moldar a realidade de forma mais harmoniosa e verdadeira. Por isso, nunca subestime o poder de ser você mesmo. Ao fazer isso, você não só encontra a paz, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. E juntos, criamos uma rede de autenticidade, uma rede de transformação verdadeira. Agora, eu te convido a refletir sobre a sua vida. Pergunte-se: o que estou permitindo que me quebre por dentro? O que estou deixando de lado, ignorando ou sufocando dentro de mim para agradar aos outros ou para me encaixar em expectativas externas? O que preciso soltar para viver de forma mais verdadeira e autêntica? Essas perguntas são essenciais para que você comece a sua jornada de volta à sua verdadeira essência. E lembre-se, esse é um processo contínuo, não um evento único. Cada dia é uma oportunidade para você se conectar mais profundamente consigo mesmo e fazer escolhas mais alinhadas com quem você realmente é. Não tenha medo de ser quem você realmente é. Não tenha medo de ser autêntico, de seguir sua verdade, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto e enfrentar desafios. O universo, ou como Jung diria, o inconsciente coletivo, vai te apoiar quando você se alinha com sua verdade. Pode ser difícil no começo, mas com o tempo, você verá que as portas começam a se abrir de formas que você nunca imaginou. A vida começa a se tornar mais fluida, mais harmoniosa, e você se sente em paz, não importa o que aconteça ao seu redor. A verdadeira magia acontece quando você decide ser quem você nasceu para ser, sem medo, sem reservas. Então, pare de se romper por dentro. Pare de permitir que o que os outros pensam ou dizem sobre você defina quem você é. Liberte-se da necessidade de agradar e viva de acordo com o que seu ser mais profundo deseja. Essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira paz. E ao viver assim, você estará contribuindo para a mudança não apenas em sua própria vida, mas em toda a sua comunidade e talvez até no mundo. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a compartilhar esse vídeo com aqueles que precisam ouvir isso também. Deixe um comentário abaixo e me diga: o que você vai fazer para se alinhar mais com sua essência verdadeira? Compartilhe seus pensamentos, porque ao fazer isso, você não só inspira os outros, mas também se compromete com a sua própria transformação. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações, porque eu tenho muito mais conteúdo poderoso para compartilhar com você.
Cada vez que você interage com este vídeo, você está ajudando essa mensagem a alcançar mais pessoas e juntos podemos criar uma comunidade mais autêntica, mais verdadeira, mais transformadora. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por se abrir para a transformação. Eu te convido a continuar nesta jornada de autodescoberta, porque a verdadeira vida começa quando nos permitimos ser quem realmente somos. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, a mudança começa dentro de você. Abraça a sua autenticidade e o universo vai responder.